essa questão da parcialidade, né, que a gente vê na mídia, é possível, de fato, existir um jornalismo imparcial? Há um problema nessa parcialidade? Porque, por exemplo, você pega veículos americanos, eles são bem distintos nisso. Você tem uma Fox News, que é de direita, e uma CNN, que é mais à esquerda, nos Estados Unidos. Então, as pessoas já têm as suas bolhas, os seus grupos, os seus interesses, então elas vão, né, naqueles tipos de mídia para poder ver aquele tipo de conteúdo. Você pega uma revista Oeste, né? É uma revista à direita. Existe um problema nisso? Ou tem como ser, de fato, imparcial? Porque, claro, a gente vê nas universidades, meio que uma norma, né, do jornalista, ele tem, sei lá, um checklist lá, ele tá lá, um item lá, ele precisa ser imparcial. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. Não, assim, neutralidade, o que é neutro é pH de sabão de criança, tá? Não existe neutralidade em nada, somos seres humanos. E nunca existiu, e tá certo assim, né? Se a gente pegar a história da mídia, na Europa, nos Estados Unidos, é normal ter veículos de uma tendência ou de outra. O importante é que tenham honestidade intelectual, que isso é um problema que está faltando, especialmente por aqui, preparo, porque, por exemplo, muitas denúncias feitas contra o governo de esquerda ou de direita foram feitas por veículos de uma linha editorial oposta, né? A questão da linha editorial é legítima. Um veículo tem uma linha editorial que pode ser liberal, conservadora, socialista, etc., e faz parte do jogo. Tanto é que nos países civilizados existe uma coisa chamada resenha da imprensa, que se faz toda manhã, né? Existem rádios que fazem isso, leem todos os títulos dos jornais para ter o contraponto, né? Isso acontece em todos os países da Europa, também nos Estados Unidos, né? Você pega, geralmente acontece 6 horas da manhã, os rádios ou news fazem isso, o jornal tal abre com essa notícia, o outro abre com essa notícia, faz um comentário e o público é informado para ver os diversos pontos de vista. É assim que funciona um país normal, onde temos várias tendências. E esses veículos acabam tendo financiamento próprio, por exemplo, de entidades que se sentem representadas ou que querem ser representadas. Se a gente pegar, por exemplo, The Guardian, que é o jornal britânico, que é o favorito dos jornalistas brasileiros, por sinal, né? Todo mundo adora The Guardian ou New York Times. O The Guardian nasceu como Manchester Guardian, após um massacre de operários em Manchester, né? Que estavam protestando em 1800 contra as condições de trabalho, e eles nascem como ser o observador, tanto que tem o final de semana se chama de The Observer, né? Observador, ele é o watchdog que isso não aconteça mais. Então ele sempre teve uma editorial de esquerda. O Times de Londres, ele sempre foi representante da City, né? Do mercado financeiro. Então quem lê os dois sabe que tem pontos distintos, né, de vista. E é assim que funciona. Ou, por exemplo, na França, o Le Figaro, o dono do Le Figaro é um cara chamado Dassault, que tem uma empresa de aviões de guerra. Então, obviamente, a linha editorial será mais para uma política externa contundente da França, né? Enquanto o Libération é o jornal do Partido Comunista da França. Ele recebe financiamento do partido, né? Inclusive recebeu financiamento até pouco tempo atrás da União Soviética, entre outros. Então, isso acontece no mundo E os cidadãos sabem disso. O cidadão sabe. Não, da União Soviética não sabia. A gente soube depois que colapsou. Mas a gente sabe que recebe dinheiro desse órgão, que é o órgão de partido, né? Muitas vezes. Você não sabe quem que é o dono do Le Figaro, você não sabe quem que é o dono, por exemplo, do Valeurs Actuel, que é uma revista francesa parecida com a Oeste, né? Etc, etc. Você não sabe que, por exemplo, a Vanguardia na Espanha é um jornal, uma publicação que defende o interesse da Catalunha, né? Então, porque é um jornal de lá, de Barcelona, né? O El País é um jornal de esquerda. Então, tem que ler tudo para estar bem informado. A linha editorial é legítima, faz parte do jogo. O problema aqui no Brasil é que os jornais sempre tentaram se pôr como isentos, isso não existe, isso é uma fraude que você dá para o seu público. E os jornais, as revistas que tinham linhas editoriais, que eram mais honestas naquilo que eles faziam, a proposta delas para o público, era aquela que tinha mais sucesso, por sinal, como a Veja. A revista Veja sempre foi uma revista que foi pautada pelo liberalismo econômico, uma certa visão conservadora da sociedade, crítica aos governos do PT, e ela se tornou a segunda maior revista do mundo depois da Newsweek, né? 1,5 milhão. Trabalhei na Veja na época do ápice dela, 2014, 13 e 14. E depois eu vi o declínio também. Né? Então, assim, a Veja chegou a 1,5 milhão de exemplares por semana. A editora Abril tinha um prédio inteiro na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Tinha 52 edições. Mas mudou totalmente o... Então, a Tietê era Pinheiros. A Tietê era gráfica, a Pinheiros Mas mudou totalmente o editorial, assim, né? Esse é o problema. O que aconteceu no Brasil é isso. Respondendo a pergunta, as redes sociais. Aconteceram 2 fenômenos paralelos no Brasil. Redes sociais chegaram no momento...
10 anos atrás, mais ou menos, e ao mesmo tempo chegou nas redações uma geração de novos jornalistas que são a geração mais nova de hoje, tem 30 anos, 20, 30 anos, woke, extremamente ideologizada e, ponto número 3, sem ter o controle dos veículos por parte dos donos. Por quê? Ou eles morreram, ou eles tiveram que vender, ou eles se desinteressaram. É o caso do dono ser o conservador e a redação é tudo progressista. Se vocês pegarem a biografia do Vitor Civita, ele falava... O Vitor Civita não era de esquerda, mas ele falava: eu preciso de jornalistas de esquerda e de gráficos de direita, porque a esquerda sabe escrever melhor. E de fato é verdade, os caras são mais literários, não gostam muito de ficar trabalhando braçal, prefere ler e acaba escrevendo melhor. Então, só que o cara de esquerda, ele respondia à ordem do dono da publicação. Falava: seguinte, isso aqui não, isso aqui pode, isso aqui não. Então, assim, quem mandava era o dono, que tinha também a linha editorial. Valia para a Veja com o Vitor Civita, valia para o Estadão com os Mesquita, valia para a Folha com os Frias. Né? A Folha sempre foi um pouquinho mais progressista, mas também, em 64, a Folha defendeu o golpe, defendeu a Revolução, ou a intervenção militar. Então, assim, as famílias que eram donas desses veículos, os Marinhos também na TV Globo, né? Roberto Marinho, essas pessoas morreram por causa biológica. Né? Então, Roberto Tifica morreu em 2013, Roberto Marinho morreu um pouco antes, Frias também morreu mais ou menos 10 anos atrás. A segunda geração que chegou, essas famílias, não se interessou pelos veículos. Os Marinhos, hoje, eles têm uma regra que a cada ano muda o CEO. Imagina uma empresa, a cada ano muda o CEO. Né? São 3 irmãos, obviamente o negócio está fora de controle, total. O dono da família do Estadão, os Mesquita, também não se interessam pelo negócio. Os filhos do Roberto Marinho nunca se interessaram pelo negócio. Isso é muito claro na biografia dele. Desculpa, do Vitor Civita. Quando chegava a Veja na casa dos filhos do Civita, eles falavam: com quem que a gente vai brigar essa semana? Então eles olhavam o negócio com um problema. Tanto que o pai morreu, eles venderam. Quer dizer, entrou em recuperação judicial, depois cederam, né? Então, Caramba, que legal saber esses bastidores, não imaginava. Assim, o que acontece? Quando você não tem o controle do negócio, quem manda são jornalistas. Só que aí, se você não tem, primeiro, você não tem o norte, vira o caos. Não existe democracia numa empresa. Uma empresa tem que mandar o dono. Não existe democracia, não existe não, vamos votar. Não. A tem que mandar o dono. Monarquia, né? É isso. Monarquia iluminada. Se for errado, quem risca é o dono. Né? Risca patrimônio dele. E hoje não é mais isso nos jornais. Então quem manda são as redações. E aí vira o caos, porque as redações são extremamente ideologizadas e, isso vale crítica minha como jornalista, como editor, extremamente despreparadas. Eu já dei aula em quase todas as faculdades de jornalismo do Brasil, na USP, na Federal de Pernambuco até a Federal do Rio Grande do Sul, nos anos passados. O nível de despreparo dos alunos, que depois entrará nos... e dos professores também, é monstruoso. Em que aspectos? Primeiro, qualidade da escrita. Tudo. Formação. Quando eu preciso contratar um estagiário, inclusive você que se interessa em virar jornalista, saiba que assim funciona o meu processo seletivo, tá? Chega o estagiário que quer trabalhar comigo. 2 perguntas. Onde usa a crase e quem que é o ministro da Fazenda? Porque eu trabalho com economia. Garanto que 90% não sabe nem a primeira e nem a segunda. Aí quando o cara não sabe usar... Isso é gringo, hein? Assim, eu cheguei 10 anos atrás no Brasil. Se o cara não sabe usar crase, não tem problema. É falha a educação brasileira. Eu ensino. Tem paciência lá, estagiário para aprender. Agora, se o cara fez 4 anos de jornalismo, na faculdade como Mackenzie ou Casper Libero, que custa vários milhares de reais por mês, e o cara não sabe quem que é o ministro da Fazenda, o cara não tem interesse. Então o cara tá isso você não recupera. Tá? O cara está fazendo uma militância. Esta turma vai para as redações. E aí você vê coisa tipo Despiora, você vê Cidadões, né? Você vê essas pérolas do jornalismo que estão... Se você pegar... Tem crase que falta na capa do Estadão. A gente está passando vergonha. Né? E obviamente o público, que não é bobo, percebe isso e para de consumir e não lê mais. E aí você vê o número de... A Veja passou de 1,5 milhão por semana, 80 mil. Nossa! É isso.